Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Sou Daniele Vignoli, psicanalista, e estou lendo aqui com vocês as cartas de um jovem terapeuta. Estamos na metade já do livro, bom, quase na metade, porque estamos no capítulo 7 e são 16 capítulos. Estou empolgada, né? Pulando já um capítulo. E o capítulo de hoje o título dele é Amores Terapêuticos. Vamos ver o que ele diz aqui pra gente. Caro amigo, você me perguntou o que eu faço se me apaixonar por uma paciente. E lhe respondi laconicamente: será que é uma questão urgente? Você replicou: desde o começo de minha formação, pratico só de vez em quando, não se preocupe. Um devaneio em que curo milagrosamente uma moça emudecida por sua loucura e lógico, nos amamos para sempre. Ih, gente, peraí, vou começar de novo. Caro amigo, você me perguntou: o que eu faço se me apaixonar por uma paciente? E lhe respondi laconicamente: será que é uma questão urgente? Você replicou: desde o começo de minha formação, pratico, só de vez em quando, não se preocupe, um devaneio em que curo milagrosamente uma moça emudecida por sua loucura. E lógico, nos amamos para sempre. Depois disso, decidi levar sua pergunta a sério. Talvez você se lembre de que na minha primeira carta falei um pouco da admiração, do respeito e, em geral, dos sentimentos que destinamos às pessoas a quem pedimos algum tipo de cura para nossos males. Comentei que era bom que fosse assim, pois esses afetos facilitam o trabalho do terapeuta, e acrescentei que isso é especialmente verdadeiro no caso da psicoterapia, com a exceção de que, nesse caso, espera-se que o encantamento se resolva e acabe um dia. Sem isso, a psicoterapia condenaria o paciente a uma eterna dependência afetiva. E não é isso que a gente quer, né? Dos nossos pacientes. Na verdade, a gente está ali num trabalho conjunto, caminhando juntos. O analista está ali como se estivesse, né, no banco do carona ali de um carro. O paciente vai estar ali conduzindo, né, com o seu discurso, trazendo as questões que ele quer para análise. E aos poucos, ele vai trilhando ali o seu próprio caminho sozinho. Ele está trilhando junto, o analista nunca está na frente desse carro dirigindo o paciente, e o objetivo é que ele tenha ali autonomia, autenticidade e não uma dependência. Porque, como ele coloca aqui, né? Quando você tem essa questão de eu estou curando, eu sou responsável pela cura desse paciente, eu sou o mestre, você se coloca num lugar não de suposto saber, um lugar de realmente de saber, de mestre, e cria essa eterna dependência ali afetiva do paciente. A gente vê, né, muito isso. Não vou dizer muito, né? A gente vê que isso acontece, né, com alguns profissionais, e não é isso que a psicanálise se propõe, não é a isso que ela se propõe. Então estejamos atentos, né? Repare que às vezes sentimentos negativos como o ódio permitem e facilitam o trabalho psicoterápico, tanto quanto o amor. Mas é certo que o amor é a forma mais comum dos sentimentos, cuja presença assegura o começo de uma psicoterapia. Ou seja, é muito frequente que um ou uma paciente se apaixone por seu terapeuta. A psicanálise deu a essa paixão um nome específico, amor de transferência. Inclusive o Freud tem um texto, né? Agora me fugiu. Não sei se é observações sobre o amor transferencial. Agora me fugiu aqui da mente. Que ele traz muito sobre a transferência. Ele tem dois textos muito bons sobre isso. A dinâmica da transferência, eu acho que é esse sim. Observações sobre o amor transferencial. Bom, depois eu vou conferir e posso trazer no próximo vídeo esse assunto novamente. E aí o Contardo continua. O termo sugere que o afeto, por mais que seja genuíno, sincero e às vezes brutal, teria sido transferido, transplantado. Ele se endereçaria ao terapeuta por procuração, enquanto seu verdadeiro alvo estaria alhures na vida ou na lembrança do paciente. Você já deve ter ouvido 1000 vezes. O amor de transferência, grande ou pequeno, é a mola da cura. Sem transferência não há análise. E o paciente, ele vai repetir em análise, para a pessoa do analista, o seu modo de se relacionar, a sua posição subjetiva. E aí que o analista pode trabalhar, né? Aí é que é o campo fértil para que ocorram, né? Quem sabe, mudanças, porque
Nesse processo, o analista vai estar ali apontando para o paciente, né, essas ações, essas, essas coisas que podem acontecer durante o tratamento, né? Muitas vezes é um ataque ao setting analítico, às vezes é uma falta, às vezes é uma falta de pagamento, às vezes é um amor excessivo pelo analista, né? Colocar o analista no pedestal. Então, o analista vai estar apontando isso e sempre levando ele para o paciente, né? Para que ele possa falar sobre isso, né? O que que aquilo pode parecer, né, para ele. Será que ele também faz isso em outras relações? E a partir daí, como eu falei, é possível ocorrer algum tipo de mudança, né, de posição subjetiva. Primeiro, ele possibilita que a cura continue apenas dos trancos e dos barrancos, o amor de transferência, né, do que ele está falando aqui. Segundo, ele permite ao paciente viver ou reviver na relação com o terapeuta a gama de afetos e paixões que são ou foram também dominantes em sua vida. Essa nova vivência, aliás, é a ocasião de modificar os rumos e o desfecho dos padrões afetivos que geralmente assolam uma vida, repetindo até o enjoo. Terceiro, ele pode às vezes ser o argumento de uma chantagem benéfica. O paciente pode largar seu sofrimento por amor ao terapeuta para lhe oferecer um sucesso, para ganhar seu sorriso, para fazê-lo feliz. Esse terceiro caso apresenta alguns inconvenientes óbvios. O paciente que melhorar por amor a seu terapeuta nunca se afastará dele, pois parar de amar seria para ele largar a razão pela qual se curou, ou seja, voltar a sofrer como antes ou mais ainda. Você deve também ter ouvido 1000 vezes que um ou uma terapeuta não pode e não deve aproveitar-se do amor do paciente ou da paciente. Você pode ter carinho e simpatia por seu ou sua paciente, mas transformar a relação terapêutica em relação amorosa e sexual é mais do que desaconselhado. Isso não quer dizer que a gente não vai querer bem os nossos pacientes, mas confundir esse amor de transferência como um amor genuíno, que ele não é, né? O paciente está ali transferindo para o analista um amor que não é dirigido a ele, é dirigido a ele naquela relação, mas é uma revivência de uma situação passada, né, de relações aí que ele teve. Então, o analista, que é esse que conduz o processo analítico, ele está ali no lugar de não aceitar, né, essa demanda do paciente. Ele vai trabalhar naquilo ali, mas não se envolver afetivamente com o seu paciente. Então, por isso, né, mais uma vez, eu bato nessa tecla em vários vídeos desse livro, a importância da análise pessoal e da supervisão. Porque tendo, né, algum tipo de sentimento, né, é, pelo paciente, isso é preciso ser levado. Por quê? Por que, que com esse paciente está sendo assim, né? O que que esse paciente trouxe que mexeu comigo? Então, isso é muito importante, a gente está sempre trabalhando. E aí o contato continua. Por quê, né? Por quê que é desaconselhado, né? Nota. Para simplificar no que segue, falarei do terapeuta no masculino e da paciente no feminino. Mas o mesmo vale seja qual for o sexo do terapeuta e seja qual for o sexo do paciente, incluindo os casos em que o sexo é o mesmo. Um argumento que é usado tradicionalmente para justificar essa interdição é o seguinte: o afeto que uma paciente pode sentir por seu terapeuta é fruto de uma espécie de quiprocó. O terapeuta não é quem a paciente imagina. A situação leva a paciente a supor que seu terapeuta detenha o segredo ou algum segredo de sua vida e que, graças a esse saber, ele poderá entendê-la, transformá-la e fazê-la feliz. Ou seja, a paciente idealiza o terapeuta e quem idealiza acaba se apaixonando. Conclusão: o apaixonamento da paciente é um equívoco e não é bom construir uma relação amorosa e sexual sobre um equívoco. Como eu disse, não é um amor genuíno pelo terapeuta, pelo analista, né? Se paciente e terapeuta se juntarem, a coisa mais cedo ou mais tarde produzirá no mínimo uma decepção e frequentemente uma catástrofe emocional, pois a decepção virá de um lugar que pode ter sido idealizado além da conta. Então os pacientes, eles idealizam ali o terapeuta, né, em alguma medida, mas isso quando excede e causa esse apaixonamento a ponto do paciente de repente achar que pode ter uma relação amorosa ali com o seu terapeuta,
Como ele colocou isso uma hora, mais cedo ou mais tarde, isso não vai dar certo, porque o paciente ele não conhece o analista, ele conhece não o analista como pessoa, né? Por mais que saiba uma ou outra coisa, né? Ele não conhece, ele conhece o analista naquela função, nessa função que ele atribui o saber, a qual ele está dirigindo esse amor. Esse argumento, na verdade, vale pouco. Explico por quê. A paixão de transferência é de fato igual a qualquer outra paixão. Em outras palavras, os amores da vida são fundados no quiprocó, tanto quanto os amores terapêuticos. Quando nos apaixonamos por alguém, a coisa funciona assim. Nós lhe atribuímos qualidades, dons e aptidões que ele ou ela eventualmente não tem. Em suma, idealizamos nosso objeto de amor. E não é por generosidade, é porque queremos e esperamos ser amados por alguém cujo amor por nós valeria como lisonja. Ou seja, idealizamos nosso objeto de amor para verificar que somos amáveis aos olhos de nossos próprios ideais. Então, se o amor de transferência não é muito diferente de qualquer amor, será que está liberado? Pois é, não está liberado. Há outros argumentos contra e são de peso. Eles não se situam do lado do paciente, cujo amor é bem parecido com o amor verdadeiro. Estão do lado do terapeuta. Por que um terapeuta toparia a proposta amorosa de uma paciente? Porque ele se declararia disponível e proporia um amor quase irrecusável a uma paciente já seduzida pela situação terapêutica. Há três possibilidades. Aí ele começa aqui a primeira, né? A primeira é perfeitamente explicada no auto de fé do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, quando em suas memórias recentemente publicadas ele narra e tenta entender seu famoso envolvimento como estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky. Com notável honestidade e capacidade analítica, Clinton não justifica seus atos pelo transporte da paixão, mas declara que ele se deixou seduzir, ou tanto faz, que ele seduziu Lewinsky simplesmente porque podia. Ele acrescenta admiravelmente que de todas as razões possíveis, essa é a pior, a mais condenável. Transar porque pode não significa só transar porque é fácil, porque o outro é acessível. Significa transar pelo prazer de poder. É como se a gente gostasse de bater em enfermo porque isso dá a sensação de ser forte. O consultório do terapeuta, tomado por essa fantasia, se transforma num templo ou num quarto de motel, onde as pacientes são chamadas a participar de ritos que celebram a potência do Senhor. Esse abuso dos corpos produz estragos dolorosos, porque se vale de uma oferta generosa de amor. Posto que você me ama, ajoelhe-se. É uma situação próxima do abuso de uma criança, quando os adultos que ela ama e em quem confia se revelam sedentos de demonstrar sua autoridade pelas vias de fato, na cama ou a tapas. Invariavelmente, o terapeuta, deslumbrado pela descoberta de que ele pode, age do mesmo modo com as pacientes com quem ele transa e com aquelas a quem ele não transa. A fantasia de abuso invade todo o seu trabalho terapêutico, ou seja, ele não analisa nem aconselha, ele dirige e manda, pois ele goza de e com o seu poder. Olha que perigoso, né? Se a gente, né, for a fundo aqui nisso que ele está falando, né? O analista ele está num lugar de saber, né? É um suposto saber, sim, mas ele está nesse lugar, o paciente o coloca nesse lugar, mas não é para ele usufruir desse lugar de saber, de poder, porque ele tem um poder grande sobre o paciente, se ele quiser, né? De repente aconselhar, de de aceitar aqui essa proposta amorosa, porque o paciente ele está ali, como ele diz, como uma criança, ele está ali com a sua fantasia também, né? E o lugar do analista não é esse, né? O lugar do analista é um lugar ético. A gente está ali por outra coisa, a gente está ali pelo desejo do nosso paciente e não para satisfazer fantasias sexuais que precisam aí ser trabalhadas em análise ou serem, sabe lá, satisfeitas em outros lugares, mas não no setting. Ponto 2 que ele coloca. Mas há terapeutas, você me dirá, que realmente se apaixonam por uma paciente e até casam. Concordo. Aliás, essa é a segunda possibilidade. O curioso é que, em regra, os analistas que se apaixonam pelas pacientes que os amam são recidivistas. Eles se casam com várias pacientes, uma atrás da outra. Um psicanalista famoso, de tanto casar com os pacientes, ganhou o apelido de Ivan, o Terrível.
Conheço as desculpas. A gente trabalha duro e não tem tempo para sair na noite. Onde poderíamos encontrar uma companheira? Afinal, não é banal que as pessoas encontrem suas metades no ambiente de trabalho? Além disso, o terapeuta se apaixona por alguém que ele conhece ou imagina conhecer. Muito bem. Conhece muito bem. Essa não é uma garantia da qualidade de seus sentimentos? Pode ser, mas resta uma dúvida que se torna quase certeza à vista da repetição. Esses psicoterapeutas e psicanalistas que se juntam com verdadeiras séries de pacientes devem ser tão cativos da situação terapêutica quanto seus pacientes. Explico. A paciente se apaixona porque tudo a leva a idealizar seu terapeuta. O terapeuta deveria saber que é útil que seja assim, mas também deveria saber que, de fato, sua modesta pessoa não é o remédio milagroso e definitivo que curará os males de sua paciente. Ora, é provavelmente disso que ele se esquece. Ora, isso eu já li. O terapeuta, seduzido pela idealização de sua pessoa, como o corvo da fábula, acredita no que diz o amor de sua paciente. Ou seja, acredita ser a panaceia que tornará sua paciente feliz para sempre. Generoso, ingênuo? Nada disso. Apenas vítima, por exemplo, de uma obstinada esperança de voltar a ser o bebê que por um mítico instante no passado teria feito sua mãe absurdamente feliz. A série continua porque a decepção é garantida. O terapeuta, como homem companheiro, não é uma panaceia, ninguém é. A paciente com quem se casou, uma vez feita essa descoberta trivial, manifestará sua insatisfação e, com isso, fará a infelicidade do bebê caprichoso com quem se casou. Pronto, acaba o casamento. Entretanto, como disse, a esperança do terapeuta é obstinada. Não é fácil desistir do projeto de ser aquela coisa que traz ao outro uma satisfação absoluta. Por que não tentar outra vez? Os terapeutas recebem regularmente em seus consultórios os cacos desses dois tipos de desastres, o das abusadas e o das casadas e abandonadas por não se terem mostrado perfeitamente satisfeitas. São cacos difíceis de serem colados. A decepção amorosa da paciente é violenta, afinal ela foi enganada por um objeto de amor, ao qual atribuía poderes e saberes quase mágicos. O pior desserviço desses desastres é que, de fato, eles impedem que as vítimas encontrem a ajuda da qual precisam. Frequentemente, ao tentar uma nova terapia, elas não param de esperar que se engate uma nova relação erótica, pois lhes foi ensinado, por assim dizer, que a cura virá de um amor correspondido com seu terapeuta. Outra eventualidade é que elas nunca mais consigam estabelecer a confiança necessária para que um novo tratamento se torne possível. Pois é, muito complicado, muito perigoso, muito. Eu tô aqui lendo isso, eu tô achando até meio perverso pensar, né, nessa possibilidade aqui, né? Tudo bem, né, que ele colocou aqui, né, o analista tá ali, né, por um mítico instante, né, querendo ser esse bebê, né? Ele falou aqui do analista, né, eu tô falando da paciente, né, que ele colocou generoso, ingênuo, nada disso, apenas vítima de uma obstinada esperança de ser o bebê que teria feito sua mãe absurdamente feliz. É, do analista. Tá, mas esse analista, ele precisa, novamente, vou falar novamente, gente, passar pela análise pessoal. O analista, como eu falei no vídeo anterior, ele precisa ter o seu narcisismo moído, precisa ter seu narcisismo trabalhado. O analista, ele não está nesse lugar, nesse pedestal que ele muitas vezes é colocado pelos seus pacientes. Ele precisa saber ali o seu lugar. O site analítico não é um lugar para isso. Eu achei perverso, né? Porque perverso assim, não no sentido de estrutura psíquica perversa, mas nesse sentido de você tá ali ouvindo a história de uma pessoa que chega ali, como ele colocou, em cacos, né? Cacos, pessoas abusadas, pessoas abandonadas, pessoas com muitos problemas nos relacionamentos, e você ali se oferecer como uma solução para aquilo, de corresponder aquele amor que lhe é dirigido e que, né, apesar do paciente achar que é um amor genuíno, ele não é. Não é o amor pelo analista, pela pessoa do analista. Vamos lá, vamos para o terceiro ponto. Existe uma terceira possibilidade para os amores terapêuticos. É possível que se apaixone por sua paciente um terapeuta que não queira apenas gozar de seu poder e que não seja aflito pela síndrome de fazer a mamãe feliz. E é possível que uma paciente se apaixone por seu terapeuta sem acreditar que ele seja o remédio para todos os seus males.
Afinal, não é impensável que dois sujeitos que têm algumas boas razões de gostarem um do outro se encontrem no consultório. Todos sabemos que um verdadeiro encontro é muito raro e é compreensível que um terapeuta não faça a prova da abnegação profissional necessária para deixar passar a ocasião. Mas convenhamos, se esse tipo de encontro é tão raro, é difícil acreditar que possa repetir-se em série. Como diz o provérbio, errar é humano, perseverar é diabólico. Ou seja, pode acontecer uma vez na vida. Uma vez numa vida. A partir de duas, a série é suficiente para provar que o terapeuta está precisando de terapia. Abraço. Olha, que finalização que o contado, né, fez aqui, né? Aconteceu uma vez? Tá, pode ser, né? Pode ser que realmente ele se apaixone e tal. Bom, ali acabou a terapia, né? E que dê certo, né? Mas é raro, ele colocou aqui, é difícil. E isso não é para estar acontecendo em série. E ele até usou aqui, né? Eu estava falando de perversidade, não no sentido de estrutura psíquica. E ele usou aqui uma expressão, né? Isso é diabólico. Você perseverar aí nessa série de, de paixões aí com o seu analisante, com o seu paciente. E ainda tem essa questão, né, que ele colocou aqui no outro ponto, que na hora eu também pensei e acabou passando. Isso é até um abuso, né? Isso é uma forma de abuso. E, e você pode estar ali evocando traumas profundos que aquele sujeito já passou. Então, esse analista, esse terapeuta que está se colocando nesse lugar, aproveitando-se desse lugar de saber, de poder, ele está precisando de terapia. Ele precisa de muita análise. Continuando aqui, tem alguns bilhetes no final desse capítulo. Vamos lá. Bilhetes. Sua observação é correta. Embora eu tenha especificado que os amores terapêuticos acontecem tanto com terapeutas homens como com terapeutas mulheres, é verdade que em minha carta, para simplificar, usei o masculino para o terapeuta e o feminino para a paciente. Não foi por acaso, você tem razão. Provavelmente esses desastres acontecem mais entre terapeutas homens e pacientes mulheres do que entre terapeutas mulheres e pacientes homens. Mas não é como você sugere, porque os homens são sempre mais assanhados. A razão é outra. Muitos homens, diferentemente das mulheres, acreditam terem sido ao nascer a única e inigualável razão da satisfação de suas mães. É isso que explica que os terapeutas sejam mais propensos a se oferecer a seus pacientes como panaceias amorosas. Eu ia falar sobre isso, foi uma coisa que passou também. Ia falar, né, que isso eu acredito que aconteça mais quando quando o analista é um homem, do que quando é uma analista mulher. Como os abusos e assédios que acontecem de paciente para analista, né, que isso acontece mais quando o paciente é homem. Eu não tenho dúvida disso, né? Não que uma mulher não possa assediar um analista ou uma analista, mas infelizmente tem essa questão aí do gênero aí envolvido. E o contato colocou aqui também. Agora você quer que eu lhe diga, caso se apaixone por uma paciente, como você saberá se a coisa se enquadra no caso 2 ou 3? Ou seja, como saberá se está rendendo a raridade de um encontro amoroso excepcional ou se é apenas o começo de uma série, que demonstraria que na verdade você se enganou um pouco de profissão? Pois é, além de esperar para ver se a coisa se repete, o único que poderia dizer seria seu analista. É por isso, aliás, que é sempre bom que um terapeuta de vez em quando volte a ser paciente. Enfim, na dúvida, abstenha-se. Você tem razão, foi muito categórico. Quando um amor se realiza entre terapeuta e paciente, é possível e frequente, mas não é necessário que o terapeuta esteja procurando, sobretudo, a satisfação narcisista de se perceber como sendo mesmo o que ou a paciente está pedindo ao mundo. Isso vale para o terapeuta galinha, que sonha em ser o biotônico ou a tiríaca, ou seja, o remédio para todos os males. Mas há algo mais a considerar. Em toda terapia, os resultados são lentos e muitas vezes não reconhecidos pelo próprio paciente, pela família e pelos próximos nem se fale. Se o terapeuta não for sustentado por falsas certezas narcisistas quase delirantes, a prática da terapia sempre será frustrante. Em longo prazo, os atendimentos se multiplicando, isso pode levar o terapeuta a se afastar da ortodoxia de sua disciplina, procurando atalhos, tentando novos caminhos,
até chegar a ele mesmo, se oferecer como uma cura, quem sabe mais rápida e eficaz, por exemplo, como o amor que curaria a carência do ou da paciente. Um exemplo divertido de afastamento da ortodoxia, por achar os resultados demasiado lentos, aconteceu comigo. Uma paciente minha, depois de longa análise, procurava um parceiro para a vida. Mas ou ela parecia escolher mal ou não encontrava. Um encontro é mesmo uma coisa rara. Um dia em que estava sozinha em Padova, para rever a capela degli Scroven, desci a via del Santo até a Basílica e fui rever a tumba de Santo Antônio. De repente, diante da tumba do santo, me surpreendi dizendo: eu fiz o que eu podia e sabia fazer, mas essa mulher merece encontrar alguém. Você é Santo Antônio, casamenteiro, dá uma força, vai? Nota, eu sou agnóstico e Santo Antônio não tinha por que me escutar, mas fui atendido. Vai saber. Ah, gente, muito bom, né? Muito bom aqui esse capítulo. Acho que já fiz bastante comentários, né, com relação a ele. Esses bilhetes que ele colocou aqui no final serviram para fechar de forma brilhante, né, tudo que ele colocou. Falando aqui dessa abstenção, né, abstinência, né, abstenção, porque ele falou abstência. Na dúvida, se abstenha de se relacionar com seu paciente, você pode causar um grande estrago na vida dele. Vamos ser éticos, vamos fazer análise, vamos levar os casos para supervisão e vamos tratar cada paciente como se fosse o primeiro paciente, no sentido de dar aquela atenção necessária, cumprir esses requisitos, como ele diz aqui, né, da ortodoxia da nossa profissão, realmente prezando pelo bom andamento dessa análise e não, mais um paciente, vamos lá, né? E começar a procurar caminhos outros para a cura dele. Não é esse nosso papel. A gente não tá aí para isso. Aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom?